Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui quem fala é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando agora a partilha do livro Nosso Lar. A primeira partilha que nós vamos fazer. É com grande satisfação que eu venho aqui junto de vocês para nós estudarmos esta obra maravilhosa da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Essa obra é um tesouro que guarda grandes ensinamentos que nós precisamos deglutir, digerir, degustar com muito carinho, com muita dedicação. E aqui então, meus queridos, eu quero em primeiro lugar dizer para vocês que vocês não me vejam como uma professora, ok, meus amados? Me vejam como uma aluna que se dedicou aos estudos, uma aluna esforçada e que quer partilhar com vocês estas bênçãos, ok, meus amados? Não tenho aqui nenhuma intenção de ser professora, e sim de ser uma facilitadora, uma monitora, uma amiga que está facilitando para que esse material chegue a todos aqueles que tiverem boa vontade de aprendizado, ok, meus amados? Então, vamos nessa energia, juntos, porque aqui eu estou trazendo para vocês o estudo que eu vou fazer para a minha vida também. Então, é uma partilha amorosa, ok, meus queridos? E assim, nós precisamos compreender que aqui nós vamos debulhar, destrinchar, esmiuçar a obra de André Luiz. Nós vamos começar com o livro Nosso Lar e posteriormente vamos ir estudando todos os livros da série. Isto não acontece da noite para o dia, leva muito tempo. Diria que levaremos anos estudando, mas são estudos importantes, fundamentais, meus amados. A obra de André Luiz traz lições para a nossa vida, não somente espiritual, como para a nossa vida diária. Então, evidentemente que muitos de vocês já leram a obra de André Luiz, não é mesmo? Mas nós precisamos pegar parágrafo por parágrafo e estudar com bastante carinho, com bastante dedicação, ir esmiuçando, deixando que a espiritualidade maior vá falando conosco, que a revelação vá nos chegando, para que a gente possa absorver o máximo possível dessa obra maravilhosa e profundamente esclarecedora, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais na escala de caminhada espiritual, não é mesmo? Então, meus amados, é neste propósito que nós vamos estudar a obra de André Luiz. Começando então, evidentemente, pelo primeiro livro, que é o livro Nosso Lar. Como vocês sabem, meus queridos, o livro Nosso Lar, ele serviu como base para o filme Nosso Lar, não é mesmo? Creio que a maioria de vocês também já viu. Se não viu, assistam, meus amados, o filme Nosso Lar. Ele está disponível aí na internet, muito fácil de se ver, não é mesmo? E ali existem pequenas alterações, porque, claro, é a poética do filme, tá, gente? Mas não foge muito do contexto do livro. Mas como nós sabemos, os livros, eles sempre trazem mais detalhes, não é? E aqui, especialmente, nós vamos ver esses detalhes. Então, destrinchando, né? Analisando cada parágrafo, cada frase, cada pedacinho. Então, não tenham pressa, ok, meus amados? Não tenham pressa do aprendizado. Vamos aqui sorvendo como se fosse uma bebida muito especial, muito saborosa, que de fato é a obra de André Luiz, num passo a passo, com carinho, dedicação, boa vontade e muita paciência. Muitas coisas e muitas dúvidas que surgirem ao longo do caminho vão ser estudadas na obra de André Luiz todinha, ok?
Então, nós vamos chegar lá passo a passo. Mas claro que se você tiver dúvidas ao longo do caminho, você pode trazer e deixar aqui nos comentários abaixo do vídeo ou ao longo do trabalho, que eu vou então olhando as perguntas e selecionando aquelas que for possível responder e aquelas que estiverem na obra de André Luiz, eu vou falando para vocês, olha gente, tá na obra de André Luiz. Nós vamos estudar mais à frente, ok? Outra coisa também, meus amados, nós não vamos fazer esse trabalho através de lives. Por quê? Porque eu particularmente acho a live um pouquinho meio difícil de trabalhar, porque às vezes a internet oscila, ela trava, então eu acho mais conveniente os áudios gravados, não é mesmo? Mas em todas as partilhas, meus amados, em todas elas, eu vou estar presente aqui. Então, saibam que vocês não vão estar escutando apenas uma gravação, eu vou estar junto com vocês, certo? No sistema que eu costumo usar aqui no canal, que é um sistema que agora é muito utilizado, que é o podcast. E lá quando eu comecei em 2017, era bem pouco utilizado o podcast. Mas aqui no canal Universo da Mulher, eu já utilizava a forma podcast, não é? Então, geralmente eu trago lindas imagens da natureza para você ir refletindo sobre elas, recebendo essas energias benéficas e vou falando aqui gravada a minha voz, não é mesmo? E aí, em toda e qualquer gravação, eu estou presente, né? Quando ela vem à estreia, eu estou presente, ok, meus amados? Nós temos que tomar como primeira base sobre os livros e a obra de André Luiz, que ela foi psicografada pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E a obra de André Luiz, ela trouxe clarezas que muitos espíritos já tinham falado de passagem sobre a vida espiritual, mas a obra de André Luiz esclareceu profundamente detalhes importantíssimos do que acontece do lado de lá e da importância que nós temos que viver do lado de cá, não é? Tanto como encarnados aqui nesta vida, como depois desencarnados na outra vida. Então, a obra de André Luiz é fantástica, maravilhosa. Tá, gente? Ela traz detalhes importantíssimos e ensinamentos fundamentais para a nossa evolução. E toda a obra do Chico Xavier, toda ela, com qualquer um dos espíritos que se utilizaram das mãos abençoadas de Chico, toda a psicografia e toda a obra de Chico é embasada nos livros da base espírita, que são os livros de Allan Kardec, a base da codificação espírita. Então, nós temos sempre que tomar cuidado quando nós formos ler as obras que se apresentam mediunicamente, não é? Se elas têm um embasamento espiritual correto ligado à base do espiritismo, que fundamentou os nossos aprendizados, não é? Então, a obra de Chico Xavier toda é embasada nas obras de Allan Kardec, as obras base da codificação espírita. E as obras base da codificação espírita estão todas embasadas no Evangelho de Jesus, o nosso amado Cristo, que é o governador da terra, que é o nosso irmão maior. Então, não há como nós nos perdermos. E aqui nas obras de André Luiz estão todas as bases da vida espiritual de uma das colônias, que existem milhares de colônias, mas de uma das colônias onde André Luiz viveu e trabalhou por longo tempo, não é mesmo? Que é a colônia Nosso Lar, que é disso que trata esse primeiro livro, da colônia Nosso Lar, e do aprendizado, do crescimento, da evolução, de caminhada de André Luiz, desde lá das zonas umbralinas onde ele estava, até a sua maior evolução, conforme ele vai caminhando e aprendendo na vida espiritual. E aí ele vai partilhando conosco como se ele fosse um repórter da vida espiritual. Então, a obra de André Luiz é profundamente esclarecedora e está toda embasada na base doutrinária espírita. Certo, queridos? Isso é importantíssimo de nós sabermos.
Então, nós vamos começar pelo prefácio do livro, analisando já, a partir do prefácio, detalhes importantíssimos. E aí o livro Nosso Lar vem prefaciado por Emmanuel. E Emmanuel intitula esse prefácio como Novo Amigo. Vamos ler então. Se você tiver aí o seu livro, leia comigo. Se não tiver, acompanhe a minha leitura aqui. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da Convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas de nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Então, vamos analisar o que Emmanuel está dizendo aqui. Emmanuel está nos dizendo que não adianta a gente procurar quem seja André Luiz, mas posteriormente nós sabemos que ficou documentado, inclusive com a letra de Chico Xavier, que o médico André Luiz, que aqui se apresenta com o pseudônimo de André Luiz, seria o médico Carlos Chagas, tá, gente? Carlos Chagas. Tem outras cogitações por aí que fossem o André Luiz, mas não são verídicas. A verídica é que o médico, que aqui se chama André Luiz, que usou um pseudônimo, é Carlos Chagas. Por que ele não se apresentou como Carlos Chagas, gente? Porque o Chico já tinha sofrido processos devido à obra assinada por Humberto de Campos. Então, para preservar o nosso querido Chico e para preservar também, que aqui posteriormente Emmanuel fala, para preservar também familiares, né? Ele então se identificou como André Luiz. Quando o espírito de André Luiz, no caso o Dr. Carlos Chagas, desejou escrever a obra através das mãos do Chico, quando ele veio falar com Chico, no quarto de Chico, dormia também o seu irmão, que se chamava André Luiz. E aí o médico espiritual, Dr. Carlos Chagas, que é André Luiz, olhou para o irmão de Chico e disse: como se chama esse rapaz ao seu lado? Ele disse: esse rapaz ao meu lado é meu irmão, ele se chama André Luiz. Então pronto, meu pseudônimo será André Luiz. Essa confirmação foi feita também por Valdo Vieira, porque André Luiz comunicava-se tanto com Valdo Vieira como com Chico Xavier. E ambos confirmaram que o Dr. Carlos Chagas era André Luiz. E temos notas escritas pelas mãos, pela letra do Chico Xavier, dizendo que Carlos Chagas era André Luiz, ok? Então, essa é a confirmação. Só que a encarnação que aqui é falada e a história do desencarne que aqui é contado não é sobre Carlos Chagas. Como nós vemos aqui, como o Emmanuel diz, por vezes o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então, para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Então, aqui foram modificados esses detalhes e outra coisa, foram misturadas momentos de encarnações e desencarnações do médico Carlos Chagas, do espírito que se chama aqui pelo título André Luiz, ok? Então, não é a encarnação e a desencarnação de Carlos Chagas. Esse espírito que foi Carlos Chagas, ele misturou as informações para que não fosse descoberto a princípio quem ele era, para evitar transtornos aos familiares e para evitar transtornos ao Chico, que já tinha sofrido esses processos devido a Humberto de Campos ter assinado as suas obras. Ele então já havia sofrido esses processos. Então, para poupar a Chico e para poupar os familiares ainda vivos,
Esse livro foi escrito na década de 40, muito próximo à Segunda Guerra Mundial. E aí aqui na obra de André Luiz, aqui no nosso lar, nós vamos estudar sobre isso, né? Quando a espiritualidade em nosso lar se prepara para receber os desencarnados da guerra, né? Muitos desencarnados da guerra foram para a colônia Nosso Lar. Então, fazia pouco tempo que o médico Carlos Chagas havia desencarnado, mas não é dessa encarnação como Carlos Chagas que trata aqui, e sim uma outra encarnação desse mesmo espírito que cogitou usar o pseudônimo de André Luiz. Ok, gente? Então, a gente tem que ter isso bem claro, certo? Prosseguindo a leitura aqui então. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Então, Emmanuel está nos falando aqui, né? Por respeito, né, aos possíveis familiares que estavam ainda encarnados e por respeito ao próprio médium Chico Xavier, ok? Então foi na época escondido quem era o médico que era Carlos Chagas, mas a encarnação e o que é contado aqui por André Luiz não se trata da encarnação de Carlos Chagas, ok? Continuando a leitura. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Ou seja, para não ferir corações das pessoas amadas que estavam aqui, né, gente, ainda encarnados. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Então, como eu disse para vocês, o André Luiz trouxe aqui uma clareza muito maior, mas o Emmanuel está nos dizendo que outras entidades já haviam falado sobre a vida além túmulo, não é mesmo? Mas André Luiz nos traz aqui detalhes riquíssimos da vida pós-vida, não é? Porque a morte não existe, né, gente? Nós apenas deixamos a veste física e partimos para o mundo espiritual. Prosseguindo então a leitura. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Então, esse livro e toda a obra de André Luiz trazem, como o nosso querido Emmanuel nos fala aqui, né? O desejo de demonstrar, né, como funciona a vida nas esferas invisíveis, naquilo que é invisível ao nosso olhar humano, mas que são intimamente ligados ao planeta Terra. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiônica? E, gente, esse livro, Nosso Lar, ele foi escrito lá no início da década de 40, certo? E nós vamos ver aqui na obra de André Luiz detalhes, gente, que só muitos anos depois foram passar a existência na Terra. Quando ele fala das telas que parecem as TVs de hoje em dia, as telas planas das TVs que nós temos hoje em dia, quando ele nos fala do aeróbus, que é um transporte que volita no ar, né? Como se fosse um trenzinho que volita no ar. Quando ele nos fala de detalhes de escrita e de comunicação, que a gente hoje em dia sabe que é a internet que nós temos,
Detalhes incríveis, gente, em toda a obra do André Luiz, inclusive de fatos e situações da ciência que foram descobertos muitos e muitos anos depois de ser escrito o livro Nosso Lar. Então, é por isso que o nosso querido Emmanuel nos diz aqui que certamente numerosos amigos sorririam ao contato de determinadas passagens das narrativas. Inclusive, quando lá no primórdio do lançamento do livro, em 1944, Chico passou por escárnio muitas vezes, porque as pessoas não acreditavam em detalhes como esses que eu lhes falei, que estão aqui na obra de André Luiz. E hoje em dia, gente, todos esses detalhes, eles são fatos físicos na nossa vida diária. Por isso que Emmanuel nos fala assim. Continuando a leitura, a surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizados que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção aqui que nós sabemos que o Espiritismo tem vastíssimos campos, não é mesmo? Vastíssimas modalidades, experiências maravilhosas, mas que nós não devemos, devido a essas novidades, deixar de descurar de nós mesmos, cuidar de nós mesmos, da nossa evolução. E aí ele nos diz que não adianta nada a gente investigar os fenômenos, nós aderirmos verbalmente àquilo que está sendo ensinado, nós melhorarmos as estatísticas, nós doutrinarmos consciências alheias, nós fazermos proselitismo sobre o Espiritismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, porque nós precisamos, acima de tudo, aproveitar desse conhecimento, sabendo que nós temos infinitos potenciais para, dentro desse conhecimento, aplicar no nosso dia a dia ao serviço do bem. É isso que Emmanuel está nos advertindo aqui com muito carinho e com muita boa vontade e propriedade. Seguindo então a leitura, o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Olha que bênção, gente, essa parte aqui da mensagem. Nós todos, jamais, em tempo algum, estamos deserdados, nós somos filhos de Deus. E nós estamos, como nos diz o querido Emmanuel aqui, em trabalho construtivo, sempre em trabalho construtivo, nessa escola benemérita, bondosa, generosa que nos acolhe, que é o planeta Terra. E nós estamos aqui na roupagem da carne, procurando aprender e nos elevarmos. Esta é uma oportunidade, gente, uma ferramenta maravilhosa. Este é o nosso livro de aprendizado, o livro da vida, não é? Continuando a leitura, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, olha só o que ele está dizendo para nós sobre as comunicações.
Comunicação espiritual, gente, não é para fazer como certas pessoas fazem. Não é para curiosidade, não é para satisfazer frivolidade, não é para perguntar besteirol, gente. E tampouco para perguntar para os espíritos qual a decisão nós devemos tomar, qual o caminho nós devemos seguir. É claro que os nossos benfeitores espirituais sempre vão nos levar pelos melhores caminhos, mas o livre-arbítrio, gente, sempre é nosso. Nós podemos sim pedir espiritualmente em orações para que os nossos benfeitores e para que Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Jesus Cristo nos encaminhem e nos mostrem os caminhos melhores. Mas a decisão última sempre será nossa. E, gente, comunicação espiritual, seja em qual for a área, por incorporação, pela psicografia, psicofônica, não é? Que é pela voz. Não é, gente, para esclarecer curiosidade. Espírito que se dispõe a responder coisas que você pode resolver da sua vida e que se dispõe a responder frivolidades são espíritos impuros, imperfeitos, que podem inclusive depois vir perturbar você e o seu lar. Então, cuidado, gente. Comunicação e intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, como nos diz Emmanuel aqui. Não é para satisfação de frivolidades e curiosidades humanas. É uma função restauradora do cristianismo puro, ou seja, da nossa comunicação com a espiritualidade maior, para proveito de evolução. Ok, queridos? E aí Emmanuel conclui aqui dizendo que nós não devemos nos descuidar das nossas necessidades próprias, em função de estarmos nos comunicando com a espiritualidade. E essas necessidades próprias que nos foram colocadas no lugar onde nós estamos, ocupado pela vontade do Senhor. Onde nós formos colocados, amados, é onde nós devemos estar. E é aí que nós não devemos descuidar da nossa vida espiritual, do crescimento dos amados também que nos rodeiam, porque muitas vezes as pessoas vão para dentro das suas igrejas, dos seus templos de fé e esquecem do lar, esquecem da atitude diária de benfeitoria com aqueles que lhes rodeiam, de amor, de boa vontade, de desenvolvimento, de comunicação, de carinho, de atenção e de caridade com aquele que está mais próximo de si. Essa é a nossa missão primária. E para conosco mesmo, gente. Nós não podemos passar por cima de nós para fazermos a vontade só do outro. Nós temos sim que amparar, acolher e estender as nossas mãos, mas nós não podemos esquecer de nós mesmos. A primeira alma que precisa evoluir sempre é a nossa, porque muitas vezes nós pegamos as pregações, as palestras, as situações que nós lemos nos livros e damos para o outro, e elas vêm sempre primeiro para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. O maior compromisso que nós temos aqui é da nossa autoevolução. E, claro, auxiliar aqueles que estão em torno de nós, porque estamos conjugados numa família, num âmbito social, num âmbito de trabalho, onde nós precisamos afiar aquilo que nos foi dado para afiar, para que fique novamente com um fio maravilhoso, evoluído, não é? Para que possa prosseguir para um próximo caminho de bênção. Certo, queridos? Então, prestemos atenção nisso. Continuando aqui a leitura, então, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, amados, o que André Luiz vem fazer para nós aqui é trazer notícias desta vida após a morte carnal, que é quando nós deixamos o nosso corpo carnal, a nossa veste, e prosseguimos para a vida espiritual. E aí
Vai depender das nossas atitudes diárias aqui, termos construído e edificado para nós o céu, ou o purgatório, ou o precipitarmos-nos no abismo infernal. Vai sempre depender, meus amados, das nossas construções, da forma com a qual nós vemos a vida, da forma com a qual nós agimos no nosso dia a dia. Então prestemos atenção nesse recado importantíssimo, não é? E aí ele prossegue dizendo que André Luiz vem nos lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então aqui é o nosso planeta de bênção, a nossa escola benemérita, onde nós estamos aprendendo. Então façamos valer, para que nós não fiquemos somente nas teorias, que a gente possa aproveitar tudo aquilo que a gente aprende no dia a dia da espiritualidade e pôr em prática. Prosseguindo então, guarde a experiência dele no livro da alma. Então Emmanuel nos faz o convite, né? Guarde a experiência dele no livro da alma. Ou seja, que a gente possa pôr em prática na nossa vida, não é? Quando a gente guarda no livro da nossa alma, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Que a gente possa aprender aqui que não seja apenas mais uma teoria, mas que seja sim algo para pôr em prática, não é? Na nossa vida, para construir coisas boas, para o bem de nós mesmos e para o bem de todos. E aí Emmanuel continua, ela diz, ela que ele está falando da alma, né? Então, ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Ou seja, gente, Emmanuel está nos recordando aqui que não importa qual seja a escola religiosa que o cristão esteja frequentando, importa que ele dirija-se verdadeiramente ao Cristo, porque a palavra cristão significa ser imitador de Cristo. E o Cristo de Deus aqui na Terra é Jesus, não é mesmo? E o que o nosso mestre querido e amado amigo sincero veio nos ensinar? O amor, a prática do bem, da justiça, do equilíbrio, não é? Então que nós possamos ter essas práticas vivas no nosso dia a dia, porque não basta a gente se apegar à existência humana, mas a gente deve aproveitar essa experiência humana dignamente, seguindo os passos de Jesus, praticando o bem, sendo coerentes com a nossa vida naquilo que nós aprendemos com a espiritualidade maior. E aí Emmanuel conclui dizendo que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, o espiritismo, nós sabemos, é a sã doutrina codificada por Allan Kardec, não é? Que veio através dos espíritos superiores, todas as bases que temos, não é? Da revelação da vida espiritual. O espiritualismo é toda aquela crença, aquela fé que nos leva além do que a vida física, quando nos aproxima mais da divindade, não é? Mas muito mais do que o espiritismo e o espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade. O que é espiritualidade que Emmanuel está nos falando aqui? A prática, gente. A prática. É sairmos das muitas teorias apenas para nosso conhecimento intelectual e colocarmos essas muitas teorias na prática para a nossa evolução espiritual e de todos que estão em torno de nós. Então é disso que Emmanuel está nos falando aqui. E aí, essa mensagem, esse prefácio aqui do livro Nosso Lar foi escrito em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 3 de outubro de 1943. E nós temos notícias de que o livro Nosso Lar foi então lançado em 1944. Ok, meus amados? E aí nós vamos ler também
a mensagem de André Luiz que abre o livro. Ele começa nos dizendo assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então, olha que marcante essa primeira ideia que André Luiz traz aqui na mensagem de abertura. A vida não cessa. Muitos e muitos de nós tínhamos, e alguns ainda têm, a ideia de que, quando a pessoa morre fisicamente, tudo acaba. Alguns pensam que a pessoa fica dormindo por um longo tempo e depois despertará. Alguns outros acreditam que, quando a pessoa morre fisicamente, a sua essência mistura-se no todo. Mas a verdade é que a vida não cessa. Muitas pessoas acreditam que quando a pessoa morre fisicamente, ela acaba. Não, não acaba, queridos. A separação que nós temos dos nossos entes amados quando eles partem daqui da vida física é momentânea. Claro que é muito doloroso nós perdermos os nossos queridos na vida física, não é mesmo? Nós deixarmos eles partir. Na verdade, nós vemos como uma perda, não é mesmo? Quando um ente querido morre fisicamente, nós achamos que nós perdemos ele, ela. Mas, na verdade, esse ser amado, ele continua vivo, muito vivo. E nós podemos enviar os nossos bons pensamentos, o nosso amor a esse ser querido, que ele vai receber as nossas energias amorosas aonde ele estiver. Porque ele, esse ser querido, continua vivo. E olha que consoladora é a doutrina espírita, que nos traz a certeza de que quando nós atravessarmos para o outro lado da vida, quando nós deixarmos a nossa veste física aqui, nós vamos poder nos encontrar com os entes que nós amamos lá do outro lado da vida. Porque o que acontece? Aqui nós estamos chorando quando um dos nossos queridos partem. Mas lá do outro lado da vida, há festas, porque eles estão chegando no lar espiritual. Então, quando nós chegamos lá do outro lado, nós somos recebidos com amor por espíritos amigos e familiares queridos que estão lá rezando, orando por nós, para que nós possamos vencer as nossas batalhas aqui na vida. Então, amado, a vida não cessa, é o que André Luiz começa dizendo. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Por que André Luiz diz que a morte é o jogo escuro das ilusões? Porque quando nós estamos aqui, na vida física, nós conseguimos disfarçar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que verdadeiramente somos. Mas quando nós chegamos na vida espiritual, meus amados, nós somos descortinados. Não há mais como fingir o que somos, o que pensamos e o que sentimos. E isto se espelha nitidamente para a espiritualidade maior e para a nossa própria vida espiritual. É um reflexo de tudo o que fazemos. E aí, o jogo escuro das ilusões trata-se disto, de se revelar tudo aquilo que nós aqui tentávamos às vezes esconder. Então, que nós possamos procurar ser o máximo sinceros possíveis com nós mesmos e com os demais que nos rodeiam, para que a gente não chegue do outro lado e tome uma grande decepção, porque nós não vamos ficar encobertos, queridos, quando nós chegarmos do outro lado. Não há mais o véu de carne que encobre as hipocrisias. Lá, todos estaremos patentemente visíveis. Continuando a leitura. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali,
avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, o que André Luiz está nos falando aqui? Que nós sempre temos oportunidades, não é? Que a nossa alma pode ser assemelhada ao grande rio em trajeto em direção ao imenso mar. A nossa alma vai ganhando expressões, vai percorrendo caminhos variados e etapas diversas, que são as reencarnações, recebendo afluentes de conhecimentos variados aqui e ali. Em cada vida vai se avolumando essa expressão, e aí vamos nos purificando em qualidade, porque nós fomos feitos para evoluir, tudo evolui, meus amados. É o desejo do grande Criador, de Deus Pai Todo-Poderoso, é que evoluamos sempre. E aí, antes de encontrarmos o eterno oceano da sabedoria, que é a grande divindade de Deus, nós vamos nos purificando e nos expressando em qualidade, em aprendizado, nas vidas que vamos recebendo de presente, que são as reencarnações. Continuando a leitura, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Olha só que profundo isso, não é mesmo? Então, o que André está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que é muito fácil a gente fechar os nossos olhos, né? E partir desta vida para outra. Fechar os olhos carnais é muito fácil. Mas permutar, ou seja, trocar a roupagem física, não decide o problema fundamental da iluminação. Então, meus queridos, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que quando nós chegamos lá do outro lado, nós somos exatamente a mesma pessoa que saiu daqui. Então é aqui nessa construção diária que nós temos que evoluir. Claro que posteriormente na vida espiritual nós vamos continuar evoluindo. Mas não permuta o problema fundamental da iluminação. Nós não nos tornamos iluminados porque desencarnamos. Uma pessoa não se torna iluminada porque ela desencarnou. Quando ela chegar lá do outro lado, ela vai ser exatamente a mesma coisa do que ela era aqui. Se ela era fofoqueira aqui, ela está fofoqueira lá. Se ela era generosa aqui, generosa lá ela será. Se ela era falsa aqui, falsa lá ela será. Se ela era educada, gentil, prestativa, assim será do outro lado. Se ela era preguiçosa, não queria saber de nada, nem de evoluir aqui desse lado, assim será do outro lado, até que reaprenda. Então, as encarnações que temos são oportunidades de evolução, não é mesmo? Porque trocar de veste física, como trocar de vestidos, não resolve o problema fundamental da iluminação, nem as soluções profundas do destino e do ser. O que resolve é buscar elevação espiritual, melhoria moral, que é isso que nós precisamos buscar dia após dia. Continuando a leitura. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então é o que nós vimos até aqui, não é? Nós temos que buscar a evolução, porque o simples passar para o outro lado não resolve a questão da nossa iluminação. E aí André Luiz continua. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência.
Por que André Luiz nos fala sobre isso, meus amados? Porque nós somos eternos. Então, uma existência é só um ato. Um corpo é uma veste, porque nós somos espíritos eternos. Um século, diante da nossa eternidade, é um dia. Um serviço é uma experiência. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nós temos que prosseguir com coragem a nossa encarnação. Porque por mais difíceis que se nos pareçam os caminhos, são caminhos para evoluirmos, para crescermos, para testar a nossa paciência e para que nós possamos expiar dificuldades que nós causamos às vezes lá em outras vidas e para que nós sejamos provados também para o nosso crescimento. E ele prossegue: um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então, muitas vezes as pessoas ficam se baseando nos seus triunfos físicos, não é mesmo? Ah, eu sou o senhor fulano de tal, eu tenho tantas faculdades, eu tenho tantos milhões na minha conta bancária. Gente, sinceramente, é uma bênção você ter o que você tem. Certamente que você lutou para chegar até onde você chegou. Mas isso, diante da espiritualidade, não vale nada. Porque um triunfo é uma aquisição. E essas aquisições vão nos ser cobradas lá do outro lado. O que você fez com a riqueza que você ganhou? Quantas pessoas você beneficiou com a riqueza que você ganhou? Porque o dinheiro, gente, é uma energia que não tem polaridade. Ele é o que é. Nós é que fazemos bom ou mau uso dele. Então, se nós formos egoístas e olharmos somente para nós mesmos, nós vamos responder por isso do outro lado. Se nós formos generosos e estendermos as nossas mãos com amor aos que necessitam, também será considerado. Porque o que nós ganhamos aqui, meus amados, é um empréstimo. Nem mesmo o nosso corpo vai conosco. Então as mansões, os carros importados, a conta recheada, os muitos e muitos diplomas, as joias, as roupas de grife, as maquiagens caríssimas e todas as futilidades do corpo humano vão ficar aqui. E me entenda bem, é claro que nós temos que nos cuidar, é claro que nós temos que viver uma vida digna, é claro que não há nenhum erro em se ter conforto conquistado com dignidade. Não há nenhum erro em conquistar-se uma boa escola aos filhos, uma boa alimentação, partilhar coisas boas com quem nós amamos. Não há nenhum erro. Mas o que há um engano muito grande para a alma humana é quando ela se apega a essas coisas e acha que isto é o que mais vai elevá-la. E aí, quando chega no patamar da partida para o outro lado, aí se depara com a verdade. Que um triunfo é apenas uma aquisição, que é isso que André Luiz está nos dizendo aqui. E que uma morte é um sopro renovador. A morte não é o término da nossa vida. A morte é um sopro renovador. Porque quando nós terminamos a nossa experiência aqui na vida carnal, nós vamos partir para outra experiência. E aí há o período de erraticidade que é chamado, que é quando você fica lá na vida espiritual, renovando as suas forças, reintegrando-se novamente, descansando, estudando, aprendendo, servindo, não é? Para que a gente possa evoluir e então caminhar para uma próxima reencarnação. Prosseguindo então a leitura, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Olha só a pergunta de André Luiz, não é mesmo? Quantas vezes a gente vai ir e vir ainda, meus amados? Nós podemos ir para lá e retornar para cá como mendigos. Outra hora podemos ir para lá e retornarmos para cá como pessoas muito ricas, muito abastadas, e sempre vai depender da forma com a qual nós agirmos na vida. Então nós temos sempre que olhar para os nossos irmãos com olhos de amor, porque amanhã podemos ser nós que estaremos no lugar daquele irmão que sofre, não é mesmo?
E aí a gente vai querer ser bem tratado, então tratemos bem as pessoas com igualdade, amorosidade, com irmandade. Seguindo a leitura, e o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. É aqui um comentário importante que ele faz, né? Aquele que é letrado em filosofia religiosa, ele está falando aqui dos sacerdotes, dos conhecedores religiosos, né? Que falam da vida com as deliberações finais e as posições definitivas. Isso não existe, né, gente? Isso não existe. O que existe é a evolução do espírito. Muitas vezes uma pessoinha que é muito, muito humilde, muito pobrezinha, ela pode ter um espírito muito mais elevado do que um grande rico, cheio de posses e de canudos de conhecimento. Elevação espiritual, gente, não tem a ver com posições. Muitas vezes existem livros que falam sobre o assunto, não é? E até mesmo mesas mediúnicas que apresentam espíritos sofredores que foram aqui na Terra sacerdotes, palestrantes e grandes conhecedores religiosos, que estão agora presos do outro lado em suas próprias auto-armadilhas, porque não reconheceram o poder divino e acreditaram apenas nas deliberações finais e posições definitivas que colocaram para si mesmos e para os outros. Prosseguindo a leitura, ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Ele está se lastimando, não é? Pelos analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações, sem palavras articuladas. Aqui ele está falando das ações verdadeiramente concretas, não é, queridos? É o Evangelho do Cristo praticado no dia a dia, não é? Que não fala em palavras, mas sim em lições sem cátedras visíveis, ou seja, agindo de forma invisível, né? E ouvindo essas dissertações benditas sem palavras articuladas. É a ação do Espírito para com o Espírito. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realidade espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está confirmando o que Emmanuel nos falou lá no princípio, no prefácio, não é? Que ele não ia se expor aqui, né? Quem de fato ele havia sido na última encarnação, para poupar as pessoas e até para poupar todos nós, não é mesmo, meus queridos? Especialmente as pessoas amadas que provavelmente ainda estavam ali vivendo sobre a terra. Que o que importa aqui verdadeiramente é a lição, que são breves notícias, como ele nos diz aqui, mas que são tão importantes e tão fundamentais para nós que ainda vivemos aqui na Terra, que podem embasar a nossa caminhada, o nosso dia a dia e o nosso aprendizado e evolução espiritual. Prosseguindo então, e agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo
moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Que lindo, não é mesmo, meus queridos? Ele se despede, então, com muito carinho, não é? Desejando que todo o amor, todo o conhecimento, todo o júbilo que moram em sua alma, que moram em nossas almas, possam estar irmanados, não é? Com respeito desses valores benditos no santuário dos nossos corações. E assim então, meus amados, nós vamos encerrando por aqui a nossa primeira partilha do livro Nosso Lar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui, participem e nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 18h30. Lembrem-se também, meus queridos, que nas segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui o EJE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nas quartas-feiras, nós temos, às 21 horas, o Evangelho no Lar. Agora, nas quintas-feiras, às 18h30, nós temos aqui o estudo da obra de André Luiz. E, nas sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe. Gratidão por suas companhias tão agradáveis e tão queridas. Desejo do fundo do meu coração que todo o amor divino e bendito de Jesus Cristo, nosso Mestre e amigo sempre sincero, que a graça divina e bendita de nossa querida amada Mãezinha Maria Santíssima e que o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, que sempre envia em nossa direção os benfeitores espirituais, esteja sempre, sempre a nos guiar. E que nós, meus amados, estejamos sempre abertos a todo este amor. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!